Eu ouvi bem? Tudo tranquilo? Boa noite, tudo Hum, bom? vamos lá. Vamos começar a nossa maratona aí, Direito Constitucional. Deixa eu reforçar aqui algumas explicações, alguns pontos. Primeiro, pessoal, eu vou pegar agora essas duas próximas semanas e focar no estudo de Direito Constitucional. Mas não é, ou não são os conteúdos que vocês estão mais adaptados, né? Aqueles conteúdos que vocês estudam com maior recorrência. Eu decidi pegar, três conteúdos aí, na verdade, três conteúdos, né, que são conteúdos não tão abordados, né, usualmente, não tão estudados, mas que certamente estarão na prova da PM para o cargo de oficial, isso é certeza, e também na prova do Ministério Público. E há uma probabilidade, eu diria uma probabilidade bastante razoável, deles estarem na prova também de soldado, a depender do edital. Então, nessa semana, nas próximas semanas, nós vamos estudar a parte de organização do Estado, certo? Que é lá do artigo 18 da Constituição até o artigo 36 da Constituição. O poder legislativo, e vai lá do artigo 44 da Constituição até o artigo 75, e o poder executivo, que é do artigo 76 ao artigo 91 da Constituição. Veja, são três assuntos, né, relativamente extensos e que dessa forma eu acredito que a gente feche uma boa base da nossa disciplina de Direito Constitucional. E aí, com o lançamento do edital da PM, eu volto para os conteúdos iniciais, né, se houver necessidade, para que a gente possa bater todo o edital. Mas não adianta eu estar trazendo aqui para vocês conteúdos da parte inicial da Constituição, né? A parte de princípios fundamentais, a parte do artigo 5º, nacionalidade, direitos políticos, porque eu sei que para a maioria esses conteúdos são conteúdos, digamos assim, batidos, né? Então a gente vai pegar nessa sistemática aí e fazermos esse estudo desses três conteúdos. Como é que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou construir um resumo, certo? Nós vamos trabalhar resumo, resolução de questões. Hoje eu não mandei nenhum bloco de questões porque eu vou trabalhar conteúdo. Esses assuntos não são assuntos simples, são assuntos relativamente que demandam um pouquinho mais de análise. Então, eu aconselho, e mesmo que você já tenha estudado esses conteúdos, que crie o nosso resumo, que faça as anotações conforme eu vou fazer com vocês. Porque certamente você vai perceber a diferença do material que você já possa eventualmente ter para o material que a gente vai criar. Principalmente, pessoal, os dois primeiros assuntos, que é a parte de organização do Estado e o poder legislativo, certo? Então, nós vamos trabalhar nessa sistemática. Amanhã nós teremos aula novamente, e aí eu vou disponibilizar para vocês amanhã uma bateria de questões desse assunto, para a gente fechar amanhã. Amanhã eu espero que a gente feche o conteúdo e também para a gente resolver as questões, certo? Então, estou reforçando esse ponto com vocês. Nessa e na próxima semana nós vamos estudar, nós vamos focar em direito constitucional. Beleza? Tranquilo aqui? Deixa eu só reforçar, pessoal. O material, eu estou esperando para finalizar a correção, mas amanhã, como sem falta, eu vou criar a sala virtual do pessoal da turma do MP. Só para que eu possa confirmar. Pessoal da PM, todo mundo que está aqui ao vivo já conseguiu entrar na sala virtual, já conseguiu acessar. Eu tenho na sala virtual o quantitativo de 85 pessoas, né? Então ainda existem pessoas que não entraram na sala.
O material está sendo disponibilizado lá. Como é que eu faço para entrar, pessoal? Como é que eu faço para entrar? Tem que ter o e-mail do Gmail, e aí eu vou mandar novamente amanhã na turma, no grupo no grupo da mentoria da PM, um, o link para vocês poderem acessar, certo? Eu vou mandar amanhã o link, e aí você, com o e-mail do Gmail, só entra se tiver o e-mail do Gmail, certo? Se você não tiver, crie pelo menos um e-mail aí. Essa sala é aquela que envia a redação. Exato, Alan. É a mesma sala. Lá, quando vocês entram, pessoal, quando vocês entram, tem as atividades, né? Tudo certinho. Então, tem os PDFs, tem a redação que foi enviada. Os PDFs que estão lá disponíveis, o PDF de Direito Administrativo, uma parte de Direito Penal e Geografia. Eu vou mandar, eu acredito que nessa semana ou na próxima, mais um PDF, que é o PDF de informática, certo? Um resumo completo de informática. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, vamos iniciar, né, a nossa abordagem aqui acerca do tópico organização do Estado. É o assunto que a gente vai tratar, certo? Nessa nossa aula. Ó, então, a primeira coisa que eu preciso entender, pessoal, o primeiro ponto, colocar aqui, organização do Estado, certo? Onde que eu encontro, professor, o tópico organização do Estado? Quais são os artigos? Artigo 18 da Constituição ao artigo 36. Certo? Pessoal, faço esse resumozinho, certo? Ó, o primeiro tema, o primeiro tópico, boa noite, boa noite. Então, o primeiro tópico para a gente entender é a chamada, ó, coloca assim, organização político, ó, administrativa. Organização político administrativa. Certo? O professor, o que é que significa essa organização político administrativa? Coloca aí o conceito. Ó, coloca assim: a organização político, tracinho, administrativa, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende dois pontos. Compreende dois pontos. Ó, coloca abaixo assim, ó, estruturando. Compreende o medo. Professor, quem é o medo? Nós temos os municípios, certo? Os estados, o Distrito Federal e a União. Então, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende municípios, estados, DF e União. Pessoal, essa galera aqui é chamada, ó, de entes federados ou entes da federação. O que é que a Constituição determina? Ó, que a organização político-administrativa do nosso país compreende esses quatro entes, certo? E ela vai dizer, ó, que todos são entes o quê? Autônomos, certo? Nos termos da Constituição. Então, sublinha a expressãozinha aqui, ó, todos entes autônomos. Beleza? Ó, essa autonomia, você vai colocar abaixo, tem três naturezas. É uma autonomia política,
política. O que é que significa, professor? Coloque do lado. Possui capacidade de criar suas próprias leis. Possui capacidade de criar suas próprias leis. Ponto. Além da autonomia ser política, é uma autonomia, ó, abaixo, administrativa. Administrativa. Professor, traduza. O que é administrativo? Coloque do lado. Prestam os seus próprios serviços. Prestam os seus próprios serviços. E para fechar, a autonomia dos entes também é uma autonomia financeira. Ô, professor, o que é que significa autonomia financeira? Ó, coloca do lado. Possui sua própria receita, possui sua própria receita orçamentária. Ponto. Então, ó, destrinchando aqui para vocês. A organização do nosso país, a organização político-administrativa do Brasil, compreende esses quatro entes aí. A Constituição fala em municípios, Distrito Federal, estados e a União. Ah, qual é a relação, professor, que a Constituição determinou entre eles? É uma relação, ó, pautada na autonomia, ou seja, autocapacidade de criar suas leis, de prestar os seus próprios serviços públicos e também de ter a sua própria dotação orçamentária. Fechamos aqui? Beleza? Ó, vamos aprofundar e falar algumas questõezinhas aqui. Pessoal, primeiro, coloca assim, ó, territórios, territórios federais. Territórios federais. Essa é a primeira observaçãozinha. Certo? Ô, professor, o que é que eu preciso saber sobre territórios federais? Primeiro, pessoal, nós temos quantos municípios hoje no Brasil? Chutem aí. Mais de 5 mil, né? 26 estados, um Distrito Federal e a União, que é o governo nacional. Beleza? Existe território? Não existe. Atualmente, o Brasil não tem essa entidade. Agora, o que é que vocês vão colocar? Primeira setinha. Coloca assim, ó, não, não são entes da federação. Não são entes da federação. Professor, como assim? Abra um parêntese. Abra um parêntese. Ó, integram, integram a União Federal. Integram a União Federal. Pronto. Essa é a primeira informação. Segunda, professor. Coloca aí, na segunda setinha. Ó, coloca assim. A sua criação, vírgula, transformação ou a sua criação, vírgula, transformação ou reintegração ao estado de origem.
a sua criação, transformação ou reintegração ao estado de origem serão regulamentadas por lei complementar. A sua criação, transformação ou reintegração ao estado de origem serão regulamentadas por lei complementar. E sublinha a expressãozinha, ó, lei complementar. Beleza? Olha a questão da prova. Principalmente a galera da PM, viu? Instituto Selecom. É um padrão de questão. Ele gosta de cobrar questões mais um pouquinho curiosas. Ele gosta, ou ele vai afirmar, por exemplo, que a Constituição proíbe a criação de territórios federais. Essa alternativa vai estar certa ou errada, professor? Errada, porque a Constituição autoriza. Agora, para criar, para transformar um território, qual é o requisito? Como é que será feito? Mediante lei complementar. Fechou? Professor, eu não entendi por que que o território ele integra a União. Pessoal, isso não cai, a não ser em uma questão mais aprofundada. Mas se o território federal ele for eventualmente criado, ele vai ter natureza de autarquia, ó, federal. No material de vocês lá em Direito Administrativo, eu explico que as autarquias, elas podem se organizar de diversas formas. Tem diversos tipos de autarquia. Uma das modalidades de autarquia é a autarquia territorial. Quando o território ele é criado, ele passa a ter natureza de ente da administração indireta, dotado das mesmas capacidades que uma autarquia possui. Ficou clara essa parte aí? Fechou? Ó, pessoal, presta atenção. Cuidado, viu? Cuidado com essa parada aqui, ó. Cuidado, certo? Duas distinções. Primeiro, presta atenção. Ó, distinção, certo? Distinção. Distinção entre quem, professor? Entre o Distrito Federal, beleza? Ó, ele é diferente, o DF é diferente de quem? De Brasília. É, professor? É. Quem consegue me dizer qual é a diferença? Prática e para efeitos de prova. Ó, o DF é diferente de Brasília. Qual é a diferença, professor? Primeiro, o Distrito Federal, pessoal, ele é um ente da federação. Então, ele possui a mesma autonomia que todos os estados possuem. Ó, o DF, coloca assim, ele é dotado de autonomia. Pronto. Brasília é a capital federal. Professor, como assim? Pessoal, Brasília, ela serve, ó, de base, coloca assim, serve de base para a representação do governo federal. Bom, veja, ele vai afirmar que o Distrito Federal é a capital. Não, a capital é Brasília. Professor, Brasília tem as mesmas autonomias que o DF? Não. Como que se dá a organização de Brasília? É uma organização bastante peculiar, sui generis. Não aparece na prova de direito constitucional.
certo? Porque isso fica a cargo lá da lei orgânica do próprio Distrito Federal. Para efeitos de prova, você precisa compreender a diferença, ó, que eu tenho um ente da federação que não se confunde com isso, com Brasília, que para a Constituição determinou como sendo a capital federal. Beleza? Tranquilo? O que é que eu preciso saber mais, professor? Cuidado. Ó, dois conceitos. Coloca assim: distinção. Distinção. Distinção entre quê, professor? Autonomia, ó, é diferente de soberania. Autonomia é diferente de soberania. Qual é a diferença, professor? Coloca aí. Ó, autonomia. Poder de auto-organização limitado. Poder de auto-organização limitado. Abram parênteses. Subordinado aos limites da Constituição Federal. Subordinado aos limites da Constituição Federal. Ponto. Pessoal, ó, coloca outra setinha para baixo. Coloca assim: é atribuída aos entes da federação. Professor, e quem são eles mesmo? Municípios, ó, estados, Distrito Federal e a União. Então, preste bem atenção. A União Federal, ela é dotada, como os outros entes, de autonomia. E o que é isso, professor? É um poder de auto-organização que se submete aos limites da Constituição Federal. E nós vamos estudar na sequência. Já a soberania, ó, a soberania, certo? O que é que você vai colocar aí? É um poder de auto-organização ilimitado. É um poder de auto-organização ilimitado. Por que que é limitado, professor? Coloca essa aqui para baixo. É atribuída à República Federativa do Brasil. É atribuída à República Federativa do Brasil. Bom, fechamos? Tranquilo, pessoal? Veja, destrinchando a parte introdutória, a parte inicial, para a gente compreender conceitos que podem aparecer na prova e o que é que diferencia um conceito do outro. Fechou? Professor, qual é o próximo ponto? Agora eu vou aprofundar com vocês. Ó, pessoal, coloca aí 02. Coloca assim: princípios, princípios estruturantes.
princípios estruturantes. O que é que seria, professor, esses princípios estruturantes? Coloca o conceito. Formam a base, formam a base de organização do Estado brasileiro. Formam a base de organização do Estado brasileiro. Bom, ó, quais são os princípios? Existem três princípios que regem todo o funcionamento do nosso país. Três, certo? Quais são esses três princípios, professor? Questãozinha de prova. Forma de governo, segundo princípio, forma de Estado, e o terceiro princípio é o regime de governo. Ou na prova também pode aparecer como regime político. Bom, beleza? De onde é, professor, que eu tiro, certo? Esses três princípios aqui. Pessoal, é basicamente daqui, ó. República Federativa do Brasil. Ou também do artigo 1º da Constituição. A própria Constituição Federal vai determinar lá no artigo 1º, nessa expressãozinha aqui, ó, quando a Constituição fala a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel, e essa expressão, ó, constitui-se Estado Democrático de Direito. Então, quais são, esses princípios estruturantes? A forma de governo, a forma de Estado e o regime de governo. O que é que ele vai perguntar? Ele vai perguntar sobre cada um deles. Primeira questão, forma de governo. Professor, o que é que eu preciso saber? Qual é a forma adotada pelo Brasil? Coloca abaixo. Ó, o Brasil, o Brasil adota a forma republicana de governo. O Brasil adota a forma republicana. E sobre a expressão republicana. Então, veja, para efeitos de prova, a nossa forma de governo é a república. Bom, do máximo, o que é que ele pode cobrar, professor? Ele pode cobrar isso daqui, e você vai colocar abaixo. A distinção. Ó, distinção entre república versus monarquia, que é a outra forma de governo existente. Como forma de governo, só existem duas: república de um lado, monarquia do outro. Pronto. E aí? Questão de prova: o Brasil adota a forma republicana.
Mas o que é que diferencia república de monarquia? Quem consegue dizer? Forma de escolha do, assim, por exemplo, na forma republicana, o povo tem o direito de escolher os seus representantes e a monarquia é a questão assim, de um rei já instituído, né? Sei lá. É isso? E aí? Pessoal, três características, três, diferenciam. Ó, você vai colocar na república. A primeira característica da república. Coloca assim: elegibilidade. Dois pontos. Elegibilidade. Dois pontos. Complete, professor. Coloque do lado. O governante assume o poder por meio de eleições. O governante assume o poder por meio de eleições. Fechou? Ó, segunda, temporariedade. Temporariedade. O que é que significa, professor? Coloque do lado. O governante governa ou permanece no poder, o governante permanece no poder por tempo determinado. O governante permanece no poder por tempo determinado. E, por fim, a irresponsabilidade. Traduza por isso. Desculpe, a responsabilidade. A responsabilidade. Apague o in. Na República é responsabilidade. Traduza, professor. O governante responde por seus atos perante a lei. O governante responde por seus atos perante a lei. Beleza? Beleza. Olha a diferença agora. Monarquia, na república eu tenho a elegibilidade. Na monarquia, qual é a característica, professor? Hereditariedade. Hereditariedade. Dois pontos. Traduza, professor. Coloque do lado. O governante assume o poder por meio de sucessão familiar. O governante assume o poder por meio de sucessão familiar. Na monarquia, na república, temporariedade. Aqui, vitaliciedade. Vitaliciedade. Traduza, professor. O governante governa por prazo indeterminado.
O governante governa por prazo indeterminado. E, por fim, aí sim, a característica da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Coloca do lado. O governante não responde por seus atos. O governante não responde por seus atos. Bom, fechamos aqui? Pessoal, ó, a diferença, certo? A forma de governo adotada, isso é questão de prova, viu? A forma de governo adotada pela Constituição é a República. Só que nós temos duas possíveis formas: República de um lado, monarquia do outro. O que é que ele pode cobrar no máximo? Ele pode cobrar justamente as três características que diferenciam uma da outra. O que é que diferencia a república da monarquia? Só isso. Beleza? Qual é a outra questãozinha de prova, professor? Forma de Estado. Pronto. Forma de Estado. O que é que eu vou colocar abaixo? O Brasil adota, o Brasil adota a federação. O Brasil adota a federação. Então, como forma de Estado, federação. O que é que vai cair na minha prova? Ó, o que vai cair, pessoal, são as características, você vai colocar aí, da federação. Coloca assim, características da federação. Veja, são basicamente quatro características. Quatro. A primeira delas, pessoal, coloca assim, ó, descentralização, descentralização política. É a primeira característica. Beleza? Ô, professor, o que é que significa? Coloca assim: o poder, o poder de administrar e criar leis é descentralizado. Descentralizado. Vírgula. Havendo mais de uma esfera de governo. O poder de criar leis, de administrar e criar leis, é descentralizado, havendo mais de uma esfera de governo. Fechou? Pessoal, no caso, no nosso caso, nós já sabemos quais são essas esferas, quais são os entes da federação, municípios, estados, DF e União. Então, a característica central, a característica primeira da forma de Estado é essa. Por quê? Não cai, viu? Mas só para pontuar aqui, se vocês quiserem até colocar aqui do lado. Qual é o oposto da federação? O oposto da federação é o chamado Estado, ó, unitário. Por que é Estado unitário? Porque no Estado unitário só tem uma única esfera
de administração e de criar leis. No Brasil, não. No Brasil, nós temos essa descentralização. Geralmente, os estados unitários, eles são estados de pequena extensão territorial. E, geralmente, os estados federados ou federação são estados de grande extensão territorial, para justamente facilitar a gestão, a administração. Beleza? Então, a primeira característica. A segunda, ó, a segunda, coloca assim, ó, federação centrífuga. Federação centrífuga. Professor, o que é que significa isso? Coloco lá. A Federação Brasileira é criada pela desagregação de um Estado unitário. A Federação Brasileira é criada pela desagregação de um Estado unitário. Então, pessoal, ó, no Brasil era assim, antigamente. Era um Estado federado. E esse Estado, ele foi fragmentando, ele foi se dividindo em entes. Beleza? Hoje nós temos quatro: os municípios, os estados, o DF e a União. Mas, antes do Brasil se tornar república, quando nós éramos o império, havia uma única esfera de governo. Então, quando a federação é criada assim, da segregação de um Estado unitário para entes federados, o nome desse movimento, ou o nome da federação, é Federação Centrífuga. Cuidado! O oposto de centrífuga é centrípeta. Foi o caso lá, ó, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, professor, não é centrífuga, é centrípeta. Por quê? Formada a partir de 12 entes autônomos que se juntaram para formar um Estado único. Fechou? Terceira característica: cláusula, cláusula Petri. Cláusula Petri. Professor, traduza. Hum, não pode, não pode ser abolida por emenda constitucional. Não pode ser abolida por emenda constitucional. Beleza? E por fim, ó, isso daqui. A Federação Brasileira, ela é indissolúvel. Indissolúvel. Esse ponto é até mais cobrado em prova. O que é que significa ser indissolúvel, professor? Coloca aí. É vedado ausentes da federação o direito vedado ausentes da federação o direito de secessão. Abra um parêntese. Saída
da federação para criar um novo país. Saída da federação para criar um novo país. Beleza? Fechou? Ó, coloca abaixo. Hashtag vai cair. O que é que vai cair, professor? Alteração dos entes federados. Alteração dos entes federados. Pessoal, preste bem atenção, viu? Nenhum estado ou município pode se desmembrar da federação com o intuito de criar um novo país, um novo Estado Nacional independente. Isso não é possível. O Pacto Federativo é um pacto indissolúvel. Fica todo mundo. Só que a Constituição, ela prevê a hipótese de se alterar internamente os entes da federação. Como assim, professor? Presta atenção. A Constituição, ela fala em criação, certo? Incorporação, beleza? Fala mais o que, professor? Em fusão ou desmembramento. Vou repetir. A Constituição Federal prevê hipótese de criação, incorporação, fusão ou desmembramento. De quê, professor? De municípios. Certo? Coloca abaixo. Ó, que não se confunde que é diferente de quê, professor? É diferente do processo de, ó, formação, certo? Incorporação e subdivisão. De quem? De estados. Fechou? Sublinha, pessoal. Ó, município de um lado, estado do outro. Certo? Ó para cá para explicar. Existem termos aí, né? Incorporação, fusão, desmembramento. A banca não vai perguntar isso. Como que se dá a incorporação? Como que se dá a fusão? Não é disso que a questão vai tratar. Certo? O que eu quero que vocês entendam é que eu posso mexer na atual configuração. Por exemplo, eu posso criar um novo estado, formar um novo estado? Posso. Eu posso incorporar, fundir, desmembrar município? Posso. O que é, então, professor, que vai ser cobrado? O que vai ser cobrado, pessoal, ó, é o que vocês vão colocar abaixo. São os requisitos exigidos. Aquilo que a Constituição exige para mexer em municípios, e aquilo que a Constituição exige
para mexer em estados. Pronto. É disso que a questão vai tratar. O problema vai envolver isso. E olha a primeira diferença. Para município, nós temos 4 requisitos. Coloca o primeiro. Lei complementar federal determinando o período. Lei complementar federal determinando o período. Então, só pode quando a lei complementar federal dizer o período que é possível. O segundo, professor, requisito, coloca assim: divulgação de estudos de viabilidade municipal. Divulgação de estudos de viabilidade municipal, vírgula, na forma da lei. Na forma da lei. Terceiro, consulta mediante plebiscito. Consulta mediante plebiscito com as populações dos municípios envolvidos. Consulta mediante plebiscito com as populações dos municípios envolvidos. Quarto, lei estadual alterando o município. Lei estadual alterando o município. Beleza? Beleza. E se a questão falar de estados? Pessoal, para os estados, somente 2 requisitos. 2 requisitos. Qual é o primeiro? Coloca aí. Aprovação mediante plebiscito com a população diretamente interessada. Aprovação mediante plebiscito com a população diretamente interessada. Essa lei aqui, Danilo, é uma lei aprovada pela Assembleia, certo? Então, quem tem que fazer alteração no município é uma lei da Assembleia. Só que tem que serem preenchidos, ó, esses 4 requisitos. E tem uma ordem. O primeiro requisito para a viabilidade, para que o município possa ser alterado, tem que ter essa lei complementar federal determinando o período. Não existe. Por isso que eu não posso mexer em municípios. Depois eu tenho que fazer um estudo de viabilidade municipal. O plebiscito e, por último, a lei estadual. Por último, a lei estadual. Certo? Mas, professor, eu estou lendo a Constituição,
eu li a Constituição e não está assim, não, porque, ó, eu estou facilitando para vocês. Ó, olhe como a Constituição pode, a leitura da Constituição. Se você não tiver o material esquematizado, você pode perder uma questãozinha. Porque isso daqui, pessoal, tá onde? Isso daqui tá onde? Tá no artigo, certo? No artigo 18, parágrafo 4º. Olha o que a Constituição diz, ó. Acompanhe comigo. Ela fala assim, ó, vou até dar o zoom aqui. Ela fala assim, opa, artigo 18, parágrafo 4º, ó. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-ão por lei estadual. Pronto. Vem a lei estadual primeiro, professor, na leitura. Só que o senhor colocou aqui o quarto requisito, porque a Constituição ela não colocou na ordem correta. Sabe por quê? Porque ela diz assim, ó, far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, primeiro eu tenho que ter o período determinado por lei complementar federal. Aí ela diz assim, ó, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Ó, professor, o plebiscito não é o terceiro? É, porque ela vai falar assim, ó, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados na forma da lei. Então, qual é a ordem de requisitos? A questão pode me perguntar, professor? Pode. Qual é a ordem para eu mexer em municípios? Uma lei complementar federal determinando o período, os estudos de viabilidade municipal sendo divulgados na forma da lei, essa lei aqui é uma lei federal, o plebiscito e, por último, a lei estadual. A lei estadual fazendo o quê? A incorporação, a fusão ou a criação de municípios. Com o Estado é mais tranquilo, porque o Estado precisa ter o plebiscito, a aprovação da população envolvida mediante plebiscito, e coloca aí, ó, aprovação pelo Congresso mediante lei complementar federal. Aprovação pelo Congresso mediante lei complementar federal. Beleza? Fechou? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Não? Ó, para fechar aqui, professor, esse período significa o quê? Uma lei complementar federal, Eduardo, ela tem que ser aprovada para dizer assim, ó, eu só posso mexer em município de tal tempo a tal tempo. Então, ela vai dizer o tempo que pode fazer essas alterações. O período é justamente o espaço temporal em que será possível criar, fundir, desmembrar um município. Aí você me pergunta, existe essa lei? Não. Por isso que eu não posso fazer nada, eu não posso alterar nada nos municípios, porque não tem o período em que é possível fazer. Beleza? Fechamos aqui. Pessoal, dúvidas? Ó, para fechar, certo? Para fechar, você vai colocar aqui, ó, uma hashtag, certo? Qual é a hashtag? Proibições dos entes. Proibições dos entes. Ó, no seu materialzinho, você vai escrever as 3 proibições, isso revisando, que estão lá no artigo 19 da Constituição, certo? Eu já vou colocar aqui, pessoal. Depois você só revisa. A primeira proibição, na verdade, é um princípio.
Qual é o princípio? Laicidade do Estado. Então, o Estado brasileiro é um Estado laico. Por quê, professor? Você vai construir depois. Olha o que a Constituição diz no inciso 1. É proibido, é vedado a quem? A União, os Estados, DF e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, supervisioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Qual é, a segunda proibição dos entes da nossa federação? A segunda proibição é o quê? Você vai colocar recusar fé aos documentos públicos. Recusar fé aos documentos públicos. E a terceira proibição. Qual é, professor? Coloque aí. Criar, criar diferenças, criar diferenças ou preferências entre brasileiros. Criar diferenças ou preferências entre brasileiros. Fechamos? Beleza? 03. 03. Ó, pessoal, bens dos entes, certo? A Constituição Federal, ela traz expressamente os bens de dois entes. Professor, como assim? No artigo 20, nós temos, os bens da União. Artigo 20, certo? Na letra B, nós temos os bens dos estados, que estão no artigo 26 da Constituição, certo? Artigo 26. O regime de governo, eu vou tratar com vocês, pessoal, lá em outro assunto, que é o assunto direitos políticos. Mas só para reforçar, o regime de governo ou regime político, se vocês quiserem anotar até no resumozinho aí, qual é? É o regime democrático. Democracia, né? Eu vou tratar da democracia quando a gente estiver estudando direitos políticos. Mas existem três princípios estruturantes, certo? Não vou explicar diretamente regrinhas sobre a democracia aqui, porque quando cai questões de organização do Estado, não caem questões que envolvam esse princípio. Ele é cobrado em direitos políticos, em princípios fundamentais. Beleza? Agora, vamos para cá. Por que que eu estou colocando aqui, pessoal? Veja só. O artigo dos bens da União e o artigo dos bens do Estado, dos Estados. Porque você precisa ler esses dois artigos, certo? Eu vou explicar para vocês, eu vou explicar para vocês aqueles bens que têm um pouquinho de dificuldade na leitura, você não vai entender, uma leitura rápida, e geralmente são os bens que aparecem em prova, certo? Ó, abaixo aqui, você vai colocar assim, questão de prova. Questão
de prova. Certo? Professor, como assim? São os bens que aparecem em prova. Ó, primeira questãozinha de prova. Primeiro bem que vai aparecer em prova. Terras devolutas. Terras devolutas. Já viram falar dessa expressão? Terras devolutas? E aí? Sabem o que é? São terras da União, né? Eis a questão. Pessoal, terras devolutas são terras que foram, olha a palavrinha, devolvidas. Isso tem a ver com a questão de história, né? Os meninos da PM estão estudando história. Na formação do Brasil, houve a divisão no sistema de capitanias hereditárias. Entende? Então, quando o Brasil se tornou império, muitas terras foram para o Império Brasileiro e depois que o Brasil se tornou república, essas terras foram fragmentadas. E aí recebe o nome de terras devolutas, certo? Não necessariamente elas não têm uma finalidade, Dani. Não necessariamente assim. Mas a questão da prova vai perguntar o quê? De quem é a titularidade dessas terras? Essa titularidade é do Estado ou da União? As terras devolutas são bens dos estados, da federação, ou da União? Da União. Hum? Estados ou União? E aí, pessoal? Bora? Que silêncio da porra é esse? Ó, preste atenção. Cuidado, viu? Por quê? Regra, coloca assim, ó. Regra, dois pontos. Pertencem aos estados federados. Regra, pertencem aos estados federados. Ô, professor, se regra pertence aos estados, o que é que a prova vai perguntar? As terras que pertencem, ó, à União. Quais são as terras devolutas que pertencem à União? Coloque do lado. Apenas aquelas indispensáveis. Apenas aquelas indispensáveis. Dois pontos. Primeiro, a defesa das fronteiras. Segundo, das fortificações militares. Terceiro, das fortificações, acrescente, pessoal, aqui do lado, da segunda, das fortificações e construções militares. Fortificações e construções.
Ó, terceiro, indispensáveis aqui, a defesa das vias federais de comunicação. Professor, o que é isso? Rodovias federais, ferrovias, vias federais de comunicação. E quarto, a preservação ambiental. A preservação ambiental. Bom, fechamos? Então, essas quatro terras são pertencentes à União. Ô, professor, por que que, em regra, são bens dos estados? Porque todas as demais estão sob o domínio dos estados e não da União. Notamos? Segunda questão que vai aparecer na prova. Segundo bem que vai aparecer. Pessoal, o segundo que você vai colocar aí, ó, são as ilhas. As ilhas. E aí? De quem são as ilhas? Hum? A quem pertencem as ilhas? Ó, primeira coisa que você precisa entender. Existem ilhas fluviais, certo? Bar, lacustres, que são diferentes, coloca um xizinho, de ilhas oceânicas, tracinho, costeiras. Professor, como assim? Vou explicar melhor ainda. Ilhas fluviais, pessoal, são ilhas em rios. Ilhas lacustres são ilhas em lagos. Ilhas oceânicas são ilhas no mar. E ilhas costeiras são ilhas na costa. Ponto. Beleza? Fechou? De quem é a titularidade? De quem é a propriedade das ilhas? Hum? Me ajuda? Ó, preste atenção. Você vai colocar assim, o contrário, viu? Nessas ilhas, você vai colocar, ó, pertencem, pertencem à União. Pertencem à União. Fechou? Ô, professor, quais ilhas lacustres e fluviais pertencem à União? Coloca do ladinho. As ilhas localizadas em zonas limítrofes com outros países. As ilhas localizadas em zonas limítrofes com outros países.
Beleza? E abaixo você coloca assim, ó. Pertencem aos estados. Pertencem aos estados. Quais ilhas fluviais e lacustres pertencem aos estados? Coloca lá. Todas as ilhas que não pertencem à União. Todas as ilhas que não pertencem à União. Fechou? Então, quando eu falo de rio e lago, rio e lago, ilhas em rios e lagos, a propriedade em regra de quem? Dos estados. Beleza? É a exceção ser propriedade da União Federal. Rio, ilhas em rios ou lagos só serão propriedades da União quando fizerem limítrofes, ou quando tiverem região limítrofes com outro país. Beleza? Ó, aqui nas ilhas oceânicas e costeiras é diferente. Coloca assim: pertencem à União. Pertencem à União. Dois pontos. Todas as ilhas, vírgula, exceto, exceto, dois pontos. Inciso um, as que contenham sede de município, vírgula. Inciso 2, as pertencentes a terceiros. As pertencentes a terceiros. Fechou? Vou para cá para explicar. Pessoal, quem acompanha o Instagram, não sei se viu aí duas notícias recentes, né? Que o jogador de futebol, Neymar, está prestando concurso ele também, né? Está comprando duas ilhas. Uma ilha em Angra dos Reis e a outra ilha aqui na Bahia. Parece que é metade da ilha de Itaparica. Professor, então é possível comprar ilha no Brasil? Veja, antes da Constituição Federal, antes da Constituição de 88, algumas ilhas estavam sob domínio particular, sobre propriedade particular. Então, essas ilhas elas permaneceram sob propriedade particular. Depois da Constituição de 88, não é mais possível, salvo aquelas que já tinham ou já estavam sob domínio privado, não é mais possível vender a ilha. Por exemplo, se a ilha é um bem público, um bem da União, ou contém sede de município, eu não vou poder vender essa ilha. Percebe? Mas na minha prova, o que é que vai cair? Se for ilhas costeiras ou oceânicas, são bens da União, regra geral. Coloca abaixo um asterisco aí, nas ilhas costeiras e oceânicas. Coloca assim, ó, os estados possuem, os estados possuem
A titularidade, os estados possuem titularidades diárias que estiverem sob seu domínio. Os estados possuem titularidade diárias que estiverem sob seu domínio. Vírgula. Excluídas as áreas de domínio da União, excluída as áreas de domínio da União, vírgula, dos municípios e de terceiros, excluída as áreas de domínio da União, de municípios e de terceiros. Fechou? Então, olha a questão, pessoal. A Constituição não deu a titularidade de ilhas para os estados, ilhas oceânicas e costeiras. Se eu tiver uma ilha oceânica ou costeira, ou vai pertencer à União, ou será sede de um município, ou é um bem particular, um bem de terceiro. Quer um exemplo? Barra dos Coqueiros. Não é um bem da União, não é ilha da União, porque tem sede de município. Entende? Qualquer ilha, qualquer ilha. Professor, e Fernando de Noronha? Fernando de Noronha é uma confusão do caralho. Hoje pertence ao estado de Pernambuco, mas tem uma ação judicial da União cobrando a titularidade do arquipélago de Fernando de Noronha. Justamente porque são ilhas oceânicas. Não podem ficar sob o domínio dos estados. Fechou? Tranquilo aqui? Ô, professor, Vitória e São agora uma Luís. pequena dúvida. Só, Vitória e São Luís. Ambas são ilhas costeiras, mas são sede de municípios. Portanto, eu não são consideradas bens da União. Se não abrigar sede de município, ou se não for um bem particular, um bem de terceiros, as ilhas costeiras, na costa, e oceânicas serão bens de quem sempre? Da União Federal. É, só uma pequena dúvida. No caso de Fernando de Noronha, se caso a União ganhar essa ação, apesar de ser uma ilha, pertencente à União, ela vai se tornar tipo um território federal, então? Não, a União vai pregar para si a arrecadação com os tributos de impostos, etc. Vai E a entender. União Federal quer isso, é pegar para si, entende? Mas tem uma ação judicial aí que questiona justamente isso. Em Fernando de Noronha, existem espaços que são pertencentes à União. Não porque por conta da ilha em si, mas é porque são unidades de conservação federal. E aí, dessa forma, sendo unidades de conservação natural, estariam sob o domínio da União. Tanto é que lá em Fernando de Noronha, você tem a atuação do ICMBio, né, que é o órgão gestor é, das unidades federais. Mas não pelo fato de Fernando de Noronha estar como bem, como na gestão da União. Está lá no estado de Pernambuco. Mas a Constituição não fala isso. A Constituição fala que as ilhas costeiras e oceânicas serão bens de quem? Da União Federal. Beleza? Fechou? Ó, e para a gente fechar aqui, pessoal, para a gente fechar, qual é o terceiro bem que vai aparecer? Rios e lagos. Rios e lagos. E também coloca aí, rios, lagos, coloca assim, rio, lagos e correntes. Rios, lagos e correntes de água.
ou seja, reservatórios de água, certo? Professor, de quem são esses? Ó, em regra, coloca aí do lado, são bens dos estados, beleza? Agora, tem rios, lagos e correntes de água que pertencem à União Federal, mas não são a regra, beleza? Apenas alguns. Quais são eles? Primeiro, coloca assim: aqueles que estiverem em terrenos de domínio da União. Aqueles que estiverem em terrenos de domínio da União. Segundo, banhem, banhem mais de um estado da federação. Banhem mais de um estado da federação. Terceiro, sirvam de limites com outros países. Sirvam de limites com outros países. Quarto, provenham ou se destinem. Provenham ou se destinem para o território estrangeiro. Provenham ou se destinem. E também são bens da União as praias fluviais, ou seja, as praias em rios. Bom, ó, apenas esses daqui são bens da União. Beleza? Pessoal, o que foi que eu fiz no material de vocês? Ó, veja. Quando vocês vão ler aqui a Constituição, tem que ler, viu? Porque nós temos outros bens, ó. Por exemplo, são bens da União, diz o inciso 1, aqueles que lhe pertencem ou sejam atribuídos. Aí, ó, esses incisos de cá, do inciso 5 até o inciso 11, é importante que vocês leiam e até copiem, porque são bens da União que não têm divergência. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona exclusiva, ó. O mar territorial é bem da União. Os terrenos de marinha, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, são todas bens da União. Então, é importante que vocês façam a leitura do inciso 5 até o inciso 11 e leiam o primeiro e o segundo parágrafo. O segundo, pessoal, ele vai tratar da chamada faixa de fronteira, né? Que é uma área de 150 quilômetros de largura aí, ó, na faixa de fronteira. Qual é a finalidade dela? Defesa do território nacional, basicamente, certo? Porque o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu destrinchei esses incisos aqui que vocês teriam dificuldade de compreender na leitura. Não ficariam assim, ó, claro, diretos. Por exemplo, se ele perguntar na minha prova
de quem é a propriedade, regra geral, das terras devolutas, eu não vou errar, porque a maioria vai marcar que é da União. Da União, só essas quatro, ó, tem que ser indispensável alguma coisa aqui. Da mesma forma, as ilhas, porque é necessário você distinguir que tipo de ilha a questão está falando. Ilhas fluviais e lacustres. Cai em prova qual, professor? As ilhas oceânicas e costeiras. Como é que ele vai cobrar? Vai dizer que essas ilhas são bens dos estados. O estado não tem propriedade sobre elas. O estado tem a propriedade e regra das ilhas fluviais e lacustres. Ponto. Fechamos? Beleza? Dúvidas aqui? Ó, o que é que eu vou fazer para fechar aqui essa parte inicial de organização do estado? Realizar a leitura dos artigos 25, melhor dizendo, do artigo 26 e do artigo 20 da Constituição. Essa é a primeira parte de organização do Estado. Amanhã eu vou tratar de competências dos entes federados e intervenção, que são os dois assuntos mais cobrados, disparadamente. E nós vamos revisar respondendo questões. Qual é a dúvida? Eu destrinchei, resumi, e vou resumir com vocês tudo sobre a organização do Estado. Estou fazendo material para quê? Para que nesse momento de estudo a gente vá criando a base teórica. Não temos edital ainda, não precisa pressa. Agora, quando você vai revisando, criando material, agora o seu estudo complementar facilita e facilita muito. Amanhã a gente finaliza mais esse conteúdo aqui de Direito Constitucional, Organização do Estado. Eu vou precisar, professor, assistir videoaula no YouTube? Assista. Se você encontrar uma videoaula mais detalhada do que o seu material, eu lhe dou um prêmio. Não tem. Você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar pegar esse material que você criou, quando estiver estudando, revisei aqui, e responder questões. Bom, dúvidas? Fechamos? Beleza? Tranquilo, pessoal. A aula vai estar gravada, vou disponibilizar. Amanhã vocês podem revê-la, né? Assistir novamente a aula. Eu vou, inclusive, colocar na descrição do grupo, dos dois grupos. E amanhã eu mando para vocês o material de questões que nós vamos responder amanhã. Certo? Tranquilo? Deu para fixar tudo? De boa? Então amanhã nos encontramos novamente. Eduardo, converter aí, viu? Beleza. Professor, qual vai ser o horário da aula amanhã? 9h45 amanhã. Eu vou ver se eu coloco mais cedo. Eu vou ver se eu coloco mais cedo. 8 horas. Para a gente acabar em 10h30, no máximo. Certo? Quem faltar, a aula vai ficar gravada. Beleza? Certo? Boa noite, pessoal.